Olá, pessoal! Então agora a gente vai ter a nossa segunda aula sobre figuras de linguagem. Vamos retomar um pouquinho, nunca é ruim retomar um pouquinho das definições. Então, revisando, a área da linguagem que estuda as figuras de linguagem nós chamamos de estilística, que é a área da linguagem que estuda o estilo do texto. E a gente viu que as figuras de linguagem são ferramentas utilizadas pelos autores para criar efeitos sonoros, efeitos estruturais ou efeitos de sentido dentro dos seus textos. Vale lembrar também que as figuras de linguagem vão ser muito mais frequentes no texto poético do que no texto em prosa, e elas raramente vão ser colocadas nos textos mais informativos, mais acadêmicos, mais científicos, né? Agora, o que a gente fala hoje nessa aula é das figuras de aspectos semânticos, é o terceiro grupo. A gente já falou de aspectos fonéticos e de aspectos sintáticos. Agora a gente vai falar de aspectos semânticos. A semântica é a área da gramática que estuda o significado das orações ou das palavras. Então, quando falamos de figuras de linguagem de aspecto semântico, a gente está falando de figuras que de alguma maneira vão mexer com a significação do texto. Por que eu coloquei significação? Que eu posso estar dizendo o significado de uma palavra, de uma frase, de uma estrofe. Eu posso trabalhar com significado para além de uma única palavra. Então, as figuras de linguagem de aspecto semântico, elas vão trabalhar com todos esses esquemas e todas essas estruturas de significado. Ok? A primeira delas, talvez a mais famosa de todas, seja a comparação. A comparação é uma comparação direta com o uso de conectivos. Gente, o que é comparar? Comparar é você pegar dois elementos, dois seres, dois objetos, duas pessoas, evidenciar alguma característica ou algum elemento que é comum a esses dois seres, a essas duas coisas que você está comparando, e usar uma conjunção, um conectivo, que quase sempre é a palavra como. Então, quando eu digo minha irmã é alta como um poste, os dois elementos em evidência são a irmã, 2, o poste, e a característica colocada em evidência é alta. E aí eu vou usar aqui, novamente, vamos frisar bem, o conectivo como, que é a marca da comparação. Como vocês podem ver aí no material de vocês, além do conectivo como, eu posso usar assim como, bem como, tal qual, que nem. Tem outros modelos também, outras formas de eu criar essa comparação. Outro exemplo aí também no material de vocês é tal qual o pai, ele tornou-se administrador. Então, ele tornou-se administrador como o pai. Posso falar tal qual ou tal como, dá na mesma, tá bom? Então, o importante da comparação é identificar dois elementos colocados para serem comparados. Um elemento que é o elemento em comum entre os dois, que é o objeto de comparação. E por fim, e mais importante, o conectivo, a conjunção comparativa que vai fazer toda essa junção e fazer tudo isso se estruturar como um único período. Tudo bem? Agora, a gente chega na mais famosa de todas, a metáfora. E é aquela que sempre que vocês não sabem qual é, vocês chutam metáfora. Porque é o nome que vocês decoram, é o único que vocês sabem. E, lógico, a metáfora é a mais famosa, é a que é mais usada, é a que mais aparece. Então, tem uma lógica nesse uso excessivo, digamos, entre aspas, nesse chute excessivo em relação à metáfora. A metáfora é uma comparação mental. Ou seja, é o uso do sentido figurado enquanto elemento comparativo. Então, a metáfora funciona mais ou menos assim. Você faz uma afirmação, colocando elementos em evidência, igual na comparação, só que sem o conectivo, e que são afirmações impossíveis de serem verdades. No plano real, essa comparação nunca vai poder ser verdade. Por isso é o sentido figurado. Por exemplo, minha mãe é um anjo. Vejam. Você tem dois elementos, a mãe e o anjo. Você não tem o conectivo que expressa a comparação, que é a conjunção como, tal qual, que nem, enfim, né?
Mas você está fazendo uma afirmação. Minha mãe é um anjo. Sua mãe, no plano real das ideias, pode ser um anjo? Não. Então você faz essa comparação, ela tem um sentido de adoçar, de trazer esse elemento, mas ela não é verdade. Ou, por exemplo, eu sou um leão de tão feroz. Você não tem como ser um leão. Um leão é um animal, um irracional, que vive na África, enfim, não tem como. Então você usa a metáfora no sentido figurado. E geralmente, esse sentido figurado, ele vem também para colocar em evidência alguma coisa. Então quando você fala minha mãe é um anjo, está se referindo à doçura, ou à beleza, ou ao modo de se comportar. Quando você fala eu sou um leão, você está se referindo geralmente a pessoa ser brava, ser feroz, falar muito alto. Então você pega essas características comuns para criar a sua metáfora. No material de vocês tem um exemplo do Machado de Assis que é clássico. A Capitu, personagem do Dom Casmurro, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Os olhos não podem ser tudo isso. Então ele faz essa metáfora para marcar bem essa característica da personagem. Tudo bem? Então, atenção com a metáfora. Não chutem tudo metáfora, mas saibam defini-la. Tudo bem? Vamos seguir então para as próximas figuras de linguagem desse terceiro grupo, que é o grupo de figuras de aspectos semânticos. Então a gente vai para o terceiro, que é a hipérbole. Também bastante famosa, também bastante conhecida. A hipérbole, ela é o exagero, né? Não tem muito mistério, ela aparece quando a gente exagera, né? Cuidado para não confundir com hipérbato, que a gente já viu na aula anterior, que é a inversão sintática. A hipérbole, ela é o exagero, talvez uma das figuras desse grupo de mais fácil definição. Por exemplo, estou morrendo de sede. Beleza, as pessoas morrem de sede. Mas geralmente quando a gente usa essa expressão, quando a gente fala isso, a gente está exagerando. Outro exemplo aqui que está no material de vocês. Você é a garota mais linda do mundo. Ele morreu de amor. Ela chorou tanto que suas lágrimas formaram o Nilo. Né? São expressões exageradas, muitas vezes sim, usadas pelos autores. A hipérbole é bastante usada para dar esse efeito mesmo grandioso, esse efeito de exagero mesmo. Você só tem que tomar cuidado para não confundir com acontecimentos, né, do plano real, isso é importante, e também não confundir com o hipérbato, já que as duas têm a mesma estrutura aí fônica na concepção do vocábulo. Tudo bem? Então, a hipérbole é o exagero. A próxima é a personificação ou prosopopeia. Tanto faz os nomes, como eu disse, quando a gente tem essa variedade linguística de nomes, geralmente eles vão ser cobrados pelo nome mais difícil. E aqui, na própria palavra personificação, a gente já tem alguns indícios. Persona, do latim, em português, deu pessoa. Então, você transformar em uma pessoa. Então, a personificação acontece quando você dá características humanas a seres não humanos. Onde a gente encontra muita personificação ou prosopopeia? Nas fábulas, né? No gênero textual fábula, que traz os animaizinhos conversando, interagindo, andando, casando, se amando. Então você traz todo esse universo humano para não humanos, tá? Então você pode ter, dentro desse universo de coisas animadas, então características de homens para animais, por exemplo, ou você pode ter também de seres animados para seres inanimados. Então, por exemplo, a geladeira conversa comigo. A geladeira é um ser inanimado e você está dando uma característica animada. Então, é sempre bom chamar atenção para essa dualidade. Pode ser de seres animados para seres inanimados ou do homem para outros seres vivos animados também. O exemplo que está aqui, sentiu o vento beijar-me. Bom, o ato de beijar é uma característica animada de seres humanos. Quando eu falo que o vento me beijou, eu tenho então uma característica humana atribuída a um ser não humano. Parênteses, atenção, asterisco, piscando tudo. Cuidado para não confundir personificação com metáfora. Que aí vocês podem me dizer assim, Eduardo, mas o vento não beija, é uma coisa impossível, é uma metáfora.
Não, não é uma metáfora. Por quê? Porque você não tem aqui dois elementos em ação. Você não tem aqui dois elementos sendo comparados e uma afirmação a partir deles. Aqui você está falando só do vento. Se você falar, senti o vento beijar-me como uma garota, aí você teria personificação e comparação. Mesmo assim não teria metáfora, porque você não está colocando dois elementos em evidência sem comparação expressa. Tá? Sem o termo comparativo. Então aqui a gente tem só prosopopeia. Gente, tem que frisar, tem que deixar isso bem marcado, porque muitas vezes a gente toma isso então como uma informação impossível e fala, ah, é metáfora. Não, nesse caso não. Para ser metáfora, precisa dos dois elementos em evidência. Tá? Outro exemplo aí no material de vocês, o prédio sorria perante os trabalhadores. Quando eu falo prédio sorria perante os trabalhadores, novamente, característica humana, sorrir, atribuída a um ser inanimado aqui, que é o prédio. O prédio não vai sorrir porque ele não tem essa capacidade, é uma característica humana. Então a gente tem mais uma personificação ou prosopopeia. Tranquilo? Tudo bem? Vamos seguir então agora para a última figura desse primeiro bloco do terceiro grupo, que são as figuras de aspectos fonéticos, que é a sinestesia, né? Parece anestesia, né? Que tem a ver com sensações. A sinestesia é a mistura de sentidos, a mistura das sensações. Né? Nós temos 5 sentidos, audição, visão, olfato, tato e paladar. E esses sentidos, eles têm os seus campos bem delimitados, certo? Quando eu misturo isso, eu vou ter a sinestesia. Por exemplo, seu sorriso frio e amargo me assustava. Bom, o frio aqui pode estar ligado ao tato ou ao paladar, e o amargo ao paladar. Em ambos os casos, eu estou atribuindo essas características, eu estou atribuindo esses sentidos ao sorriso, que não pode ter esses sentidos. Então, eu misturo esses sentidos com novas ideias, porque o sorriso estaria ligado aqui à visão. Eu vejo alguém sorrindo. Né? E aí, como é que eu vou saber, vendo, se é frio e se é amargo? Então, essa mistura de sensações caracteriza a sinestesia. Outro exemplo. Quando Ana cantava, sua voz era doce e aveludada. A voz, ela está ligada à audição. Quando eu falo que ela é doce, eu trago o paladar. Quando eu falo que ela é aveludada, eu trago o tato. Porque eu encosto no veludo. Um autor brasileiro que usa e desusa das sinestesias é um autor parnasiano, final do 19, começo do 20, chamado Cruz e Souza. Desculpa, poeta simbolista chamado Cruz e Souza. O Olavo Bilac, que é parnasiano, também usa bastante, mas o principal é o Cruz e Souza, que é simbolista. Os simbolistas são os principais representantes do uso da sinestesia. E tem um versinho dele, que também tem a literação, que é muito famoso, que é assim: vozes veladas, veludosas vozes. Então a voz, ela está relacionada à audição. Você ouve alguém falar, e aí você vai analisar o tom, a frequência, enfim. Quando você fala que uma voz é aveludada, o veludo está ligado ao tato. Você sente, é um tecido. Então você traz o tato para um elemento da audição. Tudo bem, pessoal? Então, assim, entre essas, obviamente, mais importante é a metáfora, super usada, aparece em um monte de texto, até na linguagem não literária, né? Não tem um autor específico que usa metáfora, todos usam, tá? Isso é marca. Mas a gente tem a sinestesia, por exemplo, como uma marca dos autores simbolistas brasileiros. Então fica aí e não percam a segunda parte dessa aula.